Viver sob rótulos de idade parece um fardo inevitável. Muito jovem para entender, muito madura para usar. O tempo passa e enquanto isso estamos envelhecendo a cada segundo. Tic-tac, tic-tac. Envelhecer é uma das certezas que temos na vida. Mas a sociedade, ela insiste em nos fazer acreditar que a idade é um número que precisa de controle. Os 30 são os novos 20, os 40 são os novos 30, dizem eles. Como se o número fossem limites e não um marco da nossa jornada. Para as mais velhas, a cobrança de congelar o tempo. Para as mais jovens, a pressa de alcançar tudo muito rápido, como se o sucesso tivesse hora marcada. O etarismo, gente, atinge todos nós, mas a mulher é a que mais sofre essa pressão, seja aos 20, aos 30, aos 40 ou além. Eu sou Daniela e quero perguntar, é possível viver o nosso tempo do nosso jeito, Rosana? Sim, Dani. Vamos seguir acreditando em um mundo onde todos nós podemos ser quem somos, um mundo de paz, de aceitação, de possibilidade. E hoje, para esse papo, temos alguém que vive exatamente assim, à sua própria maneira. Nossa convidada é a Conceição, uma empresária que transformou o comércio aqui no Ceará. Fundadora da PAI, dona do Armazém Fortaleza. Tradicional Armazém Fortaleza, né? Detalhe. E da Fortaleza Decor. Que é uma loja luxuosíssima, linda. Uma mulher à frente do seu tempo, né? Muito. Astuta, audácia de ter tudo que ela fez até aqui agora. Resiliente. Porque olha, quando vocês virem o que ela tem a dizer sobre resiliência, superação, de seguir em frente, vocês vão ficar assim, ó, uau. Muito incrível, né? E ela conquistou um espaço único, né? Um espaço único. Então, Conceição, seja muito bem-vinda, uma honra tê-la aqui. Sei que vou ouvir muito mais de você, do qual eu já lhe admiro. E sei que hoje vai fazer isso muito mais. Então, vamos descer o salto. Agradeço aqui o convite, né? Muito honrada de ser convidada pela Daniele e pela Rosana, que é uma oportunidade para a gente falar sobre a mulher, o mercado da mulher, como ela pode conseguir, e falar um pouco da minha vida, como começou, para que ela saiba que nada é fácil, mas que a pessoa tem que acreditar no que você quer alcançar. Então, eu comecei aos 14 anos, me casei aos 14 anos, 15 anos eu fui mãe, e eu comecei uma lojinha pequena, de 5 metros quadrados, meu pai colocou, e com 2 anos eu pedi meu pai para que ele me vendesse a parte dele, pois para dividir ficaria muito pouco, a venda era muito pouca, muito pequena. Então ele disse, contanto que você me paga a parte parcelada. E foi assim que eu comecei. E ainda eu passei muito desafio, que além de ver como empresária, eu tinha uma família com muitos problemas. Logo, com 2 anos depois, eu tive que operar um filho na cabeça. E depois tive 2 filhos com problema. Então, eu tinha que conciliar a casa, a empresa e a família, né? Porque tinha que trabalhar e não podia deixar de cuidar da casa. Porque eu sempre digo que a mulher, por mais que ela trabalhe, ela tem que se desdobrar para ser mãe, ser companheira do filho, porque nada na vida vale se você não tiver uma família equilibrada, tiver uma família ajustada. Então, você tem que dar o exemplo ainda mais disso. A mulher tem que segurar a família, segurar a empresa, segurar tudo. Ela tem que ser boa em tudo. Sim. E a gente tem um defeito, nós somos pecador, né? Perfeito. Mas eu sempre botei na minha cabeça. E você sabe que uma pessoa que casa com 14 anos, ela não tinha um nível superior. Meu Deus. Aí assim, eu tinha que aprender, eu escutava muito. Eu ia às feiras e procurava ouvir as pessoas que estavam acima de mim. Que legal! Perfeito. Para poder eu saber o que fazer. Ouvia mais do que falava. Nossa. Então, eu passei muitos desafios. O Brasil passou por várias fases no tempo do Collor. Do Sarney, a inflação foi para 40%. Sim. Aí você chegava, marcava uma mercadoria no dia, no outro dia estava sem poder pagar. Aí eu cheguei para meus irmãos e disse, olha, não tem condição, meu capital está acabando.
Aí eu tenho um irmão que viajava para o exterior, disse, mamana, a única solução é nós irmos ao Panamá, importar para você melhorar para ficar no mercado. Porque compraria a mercadoria mais barata e você conseguia não pagar tanto imposto. Então eu fui, tudo que foi para fazer, para salvar a empresa, eu fiz. Agora eu acho assim, você para salvar uma empresa, você tem que ter objetivos. Tem que saber trabalhar, aprender, fazer curso, fazer seminários, que nunca a gente sabe de tudo. Então eu acho assim que a gente fica, às vezes um não fica e outro fica. Por quê? Porque tem que ter perseverança, tem que ter humildade. Está sempre se atualizando, né? Sempre se atualizando e querer ouvir, né? Sim. Isso que é muito interessante, porque a mulher, ela precisa ser interessada. Ela tem que se interessar em escutar, né? Muitas vezes a gente tem uma casca dura, tem a nossa verdade e não quer ouvir. É importante ouvir, ainda que isso seja doloroso para a gente, porque a gente aprende, Sim. né? Inclusive, hoje, na minha idade, eu faço disso uma mais-valia. Eu quero escutar. O que você tem para me dizer, ainda que seja contra a minha opinião, para que eu possa filtrar e crescer com isso, né? Então, a mulher, ela tem que ser interessada. A senhora se interessava em escutar opiniões, né? Tem gente que é autossuficiente, eu não quero ouvir a opinião. Não quero mais aprender nada, eu já não Exato. tenho mais idade para querer aprender nada. Então, a gente não tem que ver a idade, gente. Dizer, estou velha é coisa que não presta, que joga no mato. A gente não somos velha. A gente temos que acreditar na gente, gostar da vida que nós temos, fazer tudo que você gosta. E é um grande aprendizagem. Você não queira ficar fora do mercado. Seja boa em que você faz. Não é obrigado a estar no comércio. Seja o que você resolva fazer, Perfeito. você faça bem feito. Meu pai dizia, muito sabiamente, ele dizia assim, seja que profissão você tiver, faça bem feito. Se você for um pipoqueiro, faça Seja a melhor pipoca. Seja melhor. A melhor pipoca da rua seja a sua. Então, independe de você ser um médico, eu acho que essa honra é você que se dá. É verdade. Eu acho que é. Você tem que ser bom no que você faz. Sim. E se você está com dificuldade, você procura aprender, fazer mais curso. O mercado está muito incerto, está muito inseguro. Hoje eu vim para cá, eu vi no jornal, o dólar está 5,87, acho que é. Subiu mais. Subiu Foi. mais. Como é Foi. que nós podemos aguentar um mercado desse, que o imposto é muito alto, é um dos maiores juros do mundo, Imagina. do Brasil. O comerciante, ele sobrevive. Então, né? se você compra uma mercadoria lá em São Paulo, ela entra dentro de casa com 20% de imposto. Você paga na parte da... Assim que ele entra. Antes dele entrar, passa pela... Então, depois tem o outro imposto. Então, você não tem condição de ficar na situação que está. Então, é sobreviver com dificuldade. Mas você tem que ser forte. Tem que ser forte, eu vou... Criar estratégia dentro do seu próprio empresa. E Conceição, você está na ativa, né? Sempre esteve na ativa, começou aos 14 e hoje você continua atuando e gerindo suas empresas. Nossa, pois me diz aí, né? Hoje, nesse século 21, para todas as mulheres, hoje você nessa ativa de uma forma muito potente, porque é visível, dona do Armazém Fortaleza, dona do Armazém Decor e também É uma visionária, né? Ela uma é visionária, uma mulher à frente nata. do tempo, né, Dani? Porque- E uma pessoa como essa poderia dizer muitas coisas pra gente. Então, Eu tenho 77 anos, pode Sua dizer a minha idade. opinião, me Eu diz adoro aí. dizer minha idade também. Você sabe que eu Eu nunca não gosto, escondi não. minha idade. Ah, amiga, respeito isso. tudo bem. Mas eu sou do time da dona da Conceição. Vamos falar Tá, Conceição. Conceição. Eu gosto de falar minha idade. Eu não tenho problema com isso. Engraçado. Nunca foi eu uma não coisa que gosto me não, incomodou. porque eu acho que ninguém precisa saber da minha idade. É só falo olhar pra mim. Eu olho com orgulho, porque eu sinto assim, que eu tenho que dar o exemplo. As mulheres que estão dentro de casa, que não querem fazer mais nada, porque se sente velha. E eu sempre vejo que velha é coisa velha que bota fora. E a gente não é velho. Não, velha é a absolutamente. cabeça, De né? jeito Então a nenhum. gente tem que gostar da gente. Sim. Ninguém vai gostar de você. Você que tem que se gostar, tem que se amar. Sim. Antes de você Sim, amar o outro, você tem que se concordo amar demais. você mesmo. É isso. Eu acho que é isso que está faltando Super em muitas concordo. mulheres, né? É acreditar nela antes de tudo. Quando você não acredita em você, quem é que vai acreditar, né? Isso parece um clichê, mas é uma grande E realidade. você não pode E por que você acha que as empresas hoje trazem uma certa dificuldade em lidar com o mais jovem e com o mais velho nesse processo de produção? Ah, sim. Por que você acha que isso acontece? Eu acho muito difícil quando a pessoa fica com certa idade, 50 anos, as pessoas não querem empregar. Porque eles acham que ela não tem mais força, que ela não tem criatividade, que ela é acomodada. Mas eu tenho na minha loja, eu preservo as mesmas pessoas que trabalham comigo há 40 anos, 45 anos, e a maior parte é mulher.
São mulheres que Trabalham tomaram... todas com vocês. Há 40 anos. Há 40 anos trabalham comigo. Nossa. Eu tenho 60 e Legal. pouco, elas estão há 40 anos. A maior parte tem 40 anos. E elas criaram os filhos. Eu dei muito apoio a elas. Todas são mãe casada, tem filho formado em medicina, outro em psicologia. Sempre eu faço muito esforço para elas, que ela compre a própria casa. Que eu sempre digo, olha, menina, se você tiver uma dificuldade, você tem na sua casa, você passa com qualquer coisa. Perfeito. Então, eu faço essa cabeça dos meus funcionários, meus colaboradores, para que eles também criem expectativa para elas. Porque elas são as grandes mulheres. Sim, sim. Que elas fazem tudo dentro de casa, trabalham o dia todo e tem que estar lá em pé, achando graça, tratando o cliente. Então, eu acho que também eu fiz isso para os funcionários da gente. Que ela se sente realizada de fazer aquele papel. Eu acho que Entendo. a senhora reforçou. A senhora fez muitas vezes com a sua inspiração, elas com certeza se inspiravam na senhora, e vir delas, né, nascer delas essa força, entender a força que elas tinham, né? Então, trabalhar com mulher é muito interessante. Na hora de contratar, a senhora preferia mulheres ou não, necessariamente? Eu estou me dando muito bem com mulher. E todas elas têm 55 anos. Não tem mais, eu não tenho assim, só que vai botando agora, porque vai renovando Porque o quadro. é uma grande referência, né? Eu acho assim que elas estão 40 anos, elas têm conhecimento, elas me amam, gostam de mim. Que bacana. Então, eu acho que tem uma Legal, relação adoro. muito boa com elas, tá entendendo? Eu procuro saber da vida delas, como elas estão, se elas estão felizes. Isso é importante. Então, eu acho que a gente tem uma parceria muito boa. E Então, você já se sentiu desafiada em algum momento dessa sua trajetória, dessa sua jornada? Por idade? Ou quando você começou, muito jovem? Ou hoje? não, eu nunca senti dificuldade de entrar e sair. Eu sempre tive muito respeito para os meus fornecedores, porque eu soube pisar no lugar certo. Se eu era pequena, podia comprar 1.000 metros de tecido, eles tinham que me atender com 1.000 metros de tecido e satisfeito, porque ele podia vender 100 mil metros a uma pessoa. Sim. Eu vou até contar um exemplo, que eu estava numa fábrica lá em São Paulo, e era uma época que tafetá, tergal, era muito usado. E foi no tempo do Collor, e estava uma concorrência muito grande que todo mundo queria. E eu me sentei, eu acho que o mais importante é a humildade. Sim. É a humildade. Perfeito, sim. Eu estava Fundamental. cheguei primeiro, estava na sala para comprar o tecido. E nisso chegou um grandão lá, que era de Fortaleza, do Armazém do Sul, então puxo a cartela e ele ia comprar 100 mil metros. Aí eu fui agora a São Paulo e falei com esse... Aí eu saí, eu vou sair, você atende ele, depois eu venho que eu vou comprar pouco. Você não vai sair daqui, não. Você vai ficar, você é cliente igual a ele. Você pode comprar o que você pode. Então, eles querem comprar, ele espera. Nossa. Eu achei isso tão bonito desse Que fornecedor. vivência legal, Não né? é porque a compra dele ia ser maior. Queria me tirar que da ele- sala. E por ser mulher. E ser Você mulher. tinha dois poréns. Quando compra menor e ser Ia mulher. ser mulher. Sim. Eu quis me retirar. Ele foi um homem grande, Eu né? fui agora a São Paulo em agosto. Eu sei que a mercadoria dele não é muito boa, mas eu vou lá, nem que seja para comprar um pouco, porque eu respeito muito ele. Ele fez isso comigo. Eu Chama-se tinha gratidão. Gratidão. Eu devia ter 30 anos. Então. Eu disse, não, eu vou Olha comprar só. pouco, eu vou sair. Você vende, aí depois eu entro. Não, você vai escolher. Você nunca esqueceu isso, né, No dona Conceição? respeito, Quantos anos né? tem isso? Memorável. Eu acho que mesmo. faz mais de 20 anos, faz E uns hoje 30 anos. que a senhora pode escolher. Aliás, os fornecedores devem lhe Vem. cortejar. Por É. favor, venha. E Você nunca- não esquece desse ato. E eu trabalho 90% Desse de gesto. fornecedor é homem. E nunca um me desrespeitou por nada. Tem muito respeito por mim. Eu acho que a mulher, Então, ela eu se acho que a impõe gente também. tem que se respeitar. Sim, sim, E ter a sim. humildade, né? Não querer Eu ser acho. muito problema. Tem muita coisa aí, né? É. Tem a sua fala de potência, tem a forma como você se posturava quando você tinha que tratar com algum homem, algum negócio. Então, são uma série de questões aí que eu poderia até te perguntar. aí, quais são as dicas aí para as mulheres que são empreendedoras novas, jovens ou como eu? Eu acho que tem que gostar do que faz. Primeiro. Eu acho uma importância muito grande você gostar do que faz e conhecer o que faz. Porque você gostar do que faz e conhecer melhor aquilo que você está tratando, e a humildade querer aprender, que nós nunca sabemos muito. Mas a gente vai subindo degrau por degrau. Se você quer subir 10 batentes só, é perigoso você cair. A humildade, eu acho que isso leva muita coisa boa. Muito importante. E eu isso. acho que o que está faltando nos jovens, a humildade, eles estão tendo muita urgência
Olha só que diferença, né? A senhora tinha essa cautela, tinha essa constância. A senhora fala em humildade, em constância, né? A persistência. A senhora fala em calma, né? Que as coisas vão acontecendo degrau por degrau. Hoje, a nova geração, eu vejo assim, que elas estão muito apressadas, né? Como eu abri o programa falando, é uma pressa de conquistar tudo agora, como se o sucesso tivesse hora certa, né? Então, essa urgência, ela é muito maléfica, eu vejo. Eu acho que a pessoa tem que ter calma. Sim. Porque conhecimento a pessoa adquire com o tempo, né? É um equilíbrio, né? É um equilíbrio. É como você criar uma família. Sim, Você tem que ter um equilíbrio. equilíbrio. Tem que ter aquele equilíbrio de paciência, de conversar. Sim. E nós não podemos querer que todo mundo seja igual a gente. Não, a gente mas tem que aceitar as pessoas como elas são. Mas uma coisa que eu penso muito assim a gente não mora numa ilha, né? Não. A gente não mora numa ilha. Então, a gente é rodeado de pessoas que estão se movimentando e trazendo uma série de questões aqui que nos envolve. Que não tem como a gente ficar imune a tudo que chega. Então, o que chega hoje é que a gente tem que estar acelerado. Gente, tem pessoas hoje que passam 2 horas na academia porque tem que estar bonito. Aí outros passam várias horas nas redes sociais porque tem que estar atualizado. Então, há uma cobrança social que é externa, mas que também é interna. Porque a gente entende que a gente tem que estar dando conta de tudo. Isso é muito sofrido, né? Muito difícil. Eu acho que Não é fácil. Lembrar que a gente era do tempo, rapidinho aqui, do orelhão, da fichinha, né? Que nós éramos da fita cassete, que tínhamos que rebobinar. E que do vídeo cassete e da fita cassete. Olha como a gente tinha que ter paciência, né? Olha que diferença de gerações, O mundo está mudando. Agora, eu acho assim, que eu acho importante todo mundo fazer academia. Mas nós não podemos, pela saúde, mas não ficar escravo, porque Estética. eu tenho que ficar bonita, tem que ficar isso. Porque a gente vai, a idade vai chegando. A gente vai envelhecer de qualquer jeito. E a gente não vai fazer para agradar os outros. Ou você aceita ou você não aceita. E não tem para onde correr. Não tem para onde correr. E aí você, é porque eu acho que demonizam muito essa coisa, 50 anos além, né? Começou, você envelheceu. Gente, uma pele lisinha não vale a experiência de vida, né? Então, não olha vale. pelo outro lado, para de só pensar, como eu falei, né? Que a idade fosse um número que tem que ter controle. Pensa em tudo que você absorveu durante esse tempo todo, né? A sua bagagem intelectual, cultural, né? A sua experiência de vida. Isso vale, né? Demais. Vale porque a gente Demais. tem que aprender. Com a perca dos meus filhos, eu ainda fiquei mais experiente espiritualmente. Que às vezes você consegue tudo na vida. Tem o dinheiro, tem tudo para poder tratar, e às vezes não tem remédio, não tem cura. É verdade. Então Deus dá uma conformação que você perde. A gente diz, como é que eu vou viver sem essa pessoa? E Deus dá força. Então eu acho que a vida é essa. A gente não pode estar preocupado se eu estou agradando um fulano, se estou agradando cicano, se o povo está me achando bonita, se eu estou feia. Eu me acho linda. É Pronto. isso. E eu vou aproveitar essa sua fala, porque eu acho assim incrível isso que você está dizendo, que as pessoas sempre dizem quando a gente começa a viver de verdade. Quando foi que você começou a viver de verdade? Aos 50 anos. 50 anos, acho que a vida de 50 anos é uma idade maravilhosa, não se sinta velha. Eu já digo sempre, meu vocabulário, não existe velho. Velho é um móvel velho que você tem que não presta para nada, nós prestamos. Então eu não jogo fora a minha vida porque eu tenho 77 anos. Eu não tenho diferença dos meus 50 anos. Não tenho, eu faço tudo. Eu trabalho 8 horas por dia. Passo só 1h30 em casa. Então, eu acho que tem pessoas muito mais novas que não seguram um tempo desse. Não idade cronológica é só um marco na jornada, né? Porque eu digo a mesma coisa. Eu, às vezes, tenho a sensação de que a minha mentalidade, a forma como eu penso, como eu desejo viver, não mudou nada desde os 20 anos. Então, às vezes, eu digo assim, vale, meu Deus, será que tem alguma coisa errada comigo? Será que eu tô com 20 anos? Não mudou nada. Não mudou, assim? não. Eu também não sinto essa coisa tão não. gritante em mim, como se, uau, 50, e você... Não, me sinto com vigor, me sinto bem, eu me sinto melhor. De verdade, Eu acho sabe? até Só o colágenozinho que... olha, só as pessoas que são mais... Quando a gente olha no espelho... Não vou ser hipócrita. Quando a gente olha no espelho, né, caiu, né, meu bem? Mas a cabecinha... O mais importante é a cabeça. É. O importante Ou seja, a grande libertação a partir dos 50 anos é saber que o que vale é a nossa opinião. Sim, né? claro. Eu acho que a opinião da gente, a gente tem que ter uma opinião formada. No dia que você não tiver privilégio, opinião né? formada sobre você, você está com mal de Alzheimer.
Exato. É isso. Pois é, dona Conceição, a partir desse seu relato, dos seus 2 filhos, todo esse amor, toda essa dedicação que a senhora teve e que vieram as perdas, dali a senhora, de forma muito grandiosa, pensou em criar uma associação, né, que é a PAI, o que é fantástico, porque a senhora não ficou, não parou ali, a senhora pensou em outras mães, né, a sua dor, a senhora foi tentar ajudar outras mães, isso é incrível. Então, como se deu a fundação da associação, que é a PAI? Como aconteceu, né? Foi assim, eu tinha vontade de fundar, mas não sabia como, né? Aí a Rosana se prontificou de dar o tijolo da primeira sedezinha. E o Laio, que era o doutor Eldo na época, procurou essas crianças e disse, adote uma criança. O Laio, adote uma criança. E nisso, eu, como tinha vontade, eu comecei, né? Aí, nessa época, foi como a minha loja. Foi uma coisinha bem pequenininha, 2 salas só, muito pequena. Aí, começamos, né? Não tinha profissional aqui. Agradeço também a doutora Isolda, que também fazia o papel de psicóloga lá. E também a Sandrinha, da CDI. A Sandra, fazia da também um CDI. trabalho voluntário. Isso há 30 anos atrás? Mais de 30 mais de anos. 30 anos. Elas fizeram. Ela não tinha essa clínica grande, era uma coisinha pequena. Era todo um trabalho filantrópico. Conseguia. Era de voluntariados. Não tinha projeto, não tinha nada. Então, a gente conseguia fazer da maneira que podia, né? E contratava um, contratava outro, mas com muita dificuldade. Ninguém tinha um projeto. Não tinha muita demanda em Sobral há 30 anos atrás? Tinha. Não como agora, né? Porque agora nós estamos com 400 crianças. Então, hoje a demanda tem uma fila de espera muito grande. 400 crianças. 400 crianças. Então, nós temos lá, hoje, a PAI de Sobral, temos uma estrutura boa. Temos auditório, temos quadra, temos piscina, temos muitos profissionais, temos 50 profissionais lá. Então, é uma luta 50. Todo o tempo. Amanhã vai ter a festinha dos meninos. Ela ligou para mim quando eu estava aqui. Dona Conceição, não conseguimos pão para o sanduíche, não sei o quê. Compra tudo que eu te pago hoje à noite. Aí, quer dizer, que não parou de se pedir. Sim. Tá entendendo? Mas ela já tem uma estrutura, né? A gente fizemos um projeto ano passado do Pronas, que foi muito bom, que atendeu esses 100 meninos com toda a equipe, com carteira assinada, com tudo. Então, a PAI, para mim, hoje, é melhor do que as minhas empresas, que eu sinto mais realizado. Se você disser assim, tu quer fechar a tua loja ou quer fechar a PAI? Eu prefiro fechar a minha loja e não fechar a PAI. É um propósito de vida, né? Propósito de vida. É um propósito. Porque eu acho assim, que lá que eu me encontro, lá que eu sinto realizado o sucesso do menino. Eu sempre falo com elas em reuniões, porque nós temos uma psicóloga que dá um apoio a elas. E ontem chegou uma para mim e disse assim, chorando, não sei se são aquelas palavras que você disse no auditório, eu achei tão boa. Eu disse, pois é, toda vida que você tiver com problema, venha conversar comigo. Ela tem um filho autista. Aí, a pessoa que tem filho autista é muito de sofrimento, você sabe. Então, a gente precisa ouvir também as mães. Não adianta tratar só da criança e não tratar da família. Sim, a gente tem que tratar da família. Sim, sim. E a gente se preocupa com todo, né? Quando eu fiz a minha formação, Conceição, é muito importante você falar isso, porque quando eu fiz a minha formação, a gente era muito preparado para atender a criança. E a gente não observava o lar que aquela criança estava inserida. Então, quando eu cheguei aqui, eu percebi isso na minha clínica de iniciante, né? Ainda muito inexperiente. E eu atendi a criança, eu até brincava às vezes, eu dizia como se dá remédio de verme para a criança continuar num lugar infectado. Vai adiantar de quê? Não adianta nada. Né? Então, você tem que cuidar do ambiente. Isso numa simbologia esdrúxula, né, gente? Mas o que é que eu percebi? Vamos trazer essa família para junto, porque como que a gente vai cuidar dessa criança se a gente não cuidar dos cuidadores? Né? E cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né não? É, porque só quando a gente passa que a gente sabe o que é que aquela mãe sofre. Tem uns que começam a chorar e não para, e elas ficam sem jeito, aí e que é a qualidade de vida que ela tem dentro de casa? Às vezes o marido foi embora, às vezes o menino está com a avó, ela não pode trabalhar, não pode. Então eu procuro também ter um ambiente de lazer para elas, um dia da beleza, um dia de fazer as muito unhas. Merecedor, aí eu faço isso. Muito grandioso. Perfeito, dona Conceição. Faço curso de bolo para elas fazer bolo que possa fazer em casa, para elas ganhar dinheiro. Então, é assim, é um sonho que a gente vai criando toda hora. Agora eu estou querendo fazer uma cafeteria. Meu sonho é fazer. O projeto está feito. Agora não sei se vai conseguir, né? Mas E essa cafeteria é para as mães.
Para as mães? Para elas trabalhar, contratar duas, né? E ficar elas ganhando elas se manter e dar um emprego para elas. Mas é porque precisa ter amor. Foi o que eu falei aqui. Tudo na vida tem amor. Não descartar os problemas e fazer daquilo uma alegria, né? Um propósito. Um propósito. Nós temos uma banda de música. Eita. Nós temos um menino que vão agora para o Rio de Janeiro agora dançar. Nós vamos agora para o Rio de Janeiro, uma menina que ganhou na dança, uma menina de paralisia cerebral. Que bacana. Então, a música também. Então, a gente, olha, uma criança autista, há 2 anos atrás, entrou na PAI, não falava, não fazia nada. Nós botamos na musicoterapia, a menina está falando, está tocando, está cantando. É um milagre você ver. Então, isso é uma coisa muito boa. Eu acho que é o melhor passeio que eu tenho. Eu vou te perguntar uma coisa aqui agora, sabe? Que veio aqui te ouvindo. Você já pensou em escrever um livro sobre tudo isso? Porque eu tô aqui me sentindo assim, extremamente impactada. Obrigada. Porque eu conheço pouquíssimas pessoas e pouquíssimas mulheres que tenha uma jornada como a sua. É para você saber que o tempo é preferência de tempo, né? Porque eu não tenho tempo. Eu trabalho, eu tenho uma loja no interior, tenho um depósito, tem a loja e tem a outra loja. São 4 negócios. E tem a paz. Mas é isso que é incrível. É isso que os jovens precisam entender. Essa pressa que eles têm de que tudo tem que acontecer e numa zona de conforto. Imagine que a senhora não estava numa zona de conforto, né? Sim. Onde teve 2 filhos que a senhora teve que se dedicar tanto e, paralelo a isso, a senhora ainda conseguiu dar continuidade aos negócios e ter uma ascensão nos negócios. Olha que coisa incrível. E ainda criar uma associação. E as pessoas cruzam os braços e dizem que está ruim, que está tedioso, que não tem tempo ou que não dá. Pelo amor de Deus, gente, se vergonha disso. Porque quando a gente escuta isso... onde era muito mais difícil, né? Em tempos mais difíceis. Tempos diferentes. É muito mais grandioso ainda. Quantos quilômetros as pessoas andavam para ir para a escola, né? Sim. E aí hoje tem um carro que leva e entrega na porta e as crianças dizem que estão entediadas. Mas a crise da cabecinha dos meninos, que você que é psicólogo sabe, estão muito ruins os meninos. Saúde mental está muito ruim. A gente está vivendo um período difícil, muito difícil a saúde mental. As isso mães dá também. Um ótimo tema para um próximo podcast. Sim. Nós vamos, inclusive, falar sobre isso. Trazer um pouco sobre a educação. A juventude está doente. A doença está muito difícil, porque a dificuldade é muito grande, né? Eles conseguiram agora, melhorou porque tem agora o benefício, né? Que eles recebem. Mas elas ficam, é muito remédio, é muita coisa, né? A gente estava... Eu acho que você conhece aquele remédio da mulher, né, que é feito E aí, então, a nossa psiquiatra é muito comedida. E o dono do laboratório foi lá e querendo que a gente fizesse o pedido. Aí eu fui na casa da psiquiatra, a doutora Alice. Aí ela disse, Conceição, eu vou lhe dizer, porque tem uns que não param de dar convulsão, né? Aí ela disse, olha, eu não vou passar enquanto eu não tiver bem certeza, né? O óleo. Aí, porque é um medicamento caro e às vezes dá efeito. Lá na PAI tem 2 tomando. Deu resultado, mas um não deu. Então não deu resultado. Não, mas efeito é porque colateral. Mas em 3, 2 deram resultado, a estatística está muito boa, né? Está boa. Mas nós temos muito que precisa, mas nem todos tem que ser muito estudado para ver se pode passar para eles. Além de ser caro, né? É caro. Você trabalha diretamente nesse lugar, fazendo toda essa gestão. É você que lidera. Tudo é. Tudo passa por você? Tudo passa por mim. Como é que você dá conta de tudo isso? Com amor, né? Com amor. A gente tem que fazer uma planilha de vida. Eu acho que a gente faz uma agenda de tudo que você vai fazer naquele dia. Por exemplo, lá na PAI, eu tenho uma planilha de tudo, por exemplo, a mercantil, a dispensa, eu fiscalizo toda. Então, como é que eu fiscalizo? Tudo que entra, é como se fosse uma empresa. Tudo que entra... Bota a entrada do mês de... Nós estamos em outubro, né? Entrou quanto? Ficou quanto de... Vamos dizer, 50 quilos ficou de açúcar. Entrou quanto? Entrou 50. Ficou 100. Quanto gastou? 30. Tem tanto. Aí eu faço isso todo mês. Quantas formações você já fez? Nenhuma. Não estou dizendo que eu sou... Meu Deus do céu. É onde toda a história dela se torna ainda mais grandiosa quando vem as dificuldades, né? Porque não tem... Eu fiz um moleque assim rápido, mas porque para mostrar para as pessoas que não é só glória. Tem muita dor, muito sofrimento. Isso. Eu perdi uma neta de 24 anos de acidente, a primeira neta. Quer dizer, são muito sofrimento.
que eu não alimento o sofrimento, eu É sobre procuro a vida, mudar. né? É sobre a vida. Perfeito. Não alimentar o sofrimento. Não alimento. Vamos olhar o que tá bom, gente. Não olha só o que tá ruim. E do que tá ruim, a história do limão faz uma limonada e a limonada de Dona Conceição Sim. é suculenta, é maravilhosa e ela traz todo mundo para tomar. Vamos tomar limonada aqui porque ninguém vai ficar triste, vai dar tudo certo. É verdade. A Mas, pessoa não pode. Fantástico. Não mas pode. a gente também tem que Fantástico. tomar consciência desse sentimento, né? É. Porque se a gente não toma consciência desse sentimento, acolhe, para poder entender o que está acontecendo, a gente também banaliza a Mas dor, quando né? você toma consciência, a partir dela, você decide fazer algo bom daquela Fundamental, dor, fundamental. isso é que é A importante. dor Ela é não cruzou os grande. Eu fui braços. fazer análise com uma pessoa que só de perda de filho. Me ajudou muito. Nossa. Então, você tem muita dor, o coração fica esfacelado. Você Sim. perder 2 filhos. Meu Deus. É Não muito posso- não dor. E consigo perder nem uma imaginar. neta, tudo pertinho. Eu estava olhando a agenda, porque eu mando celebrar missa. Foi 2000, um ano depois, foi assim, 5 anos seguidos perdendo. Perdi Não um consigo genro de nem acidente. imaginar. Mas a gente tem que ver o sucesso, assim, ver o que é que tá bom. Aí você diz, o que é que tá bom hoje? Eu tenho 8 netos muito bem sucedidos. Tem já um bisneto fazendo medicina. A outra é muito boa, os outros 2 são muito bons. Tá tudo muito bem. É muita resiliência, né? Muita força de vontade, muita vontade de Muita. viver. Eu ontem estava conversando com uma amiga minha que se separou e ela, muito triste, tinha ido para audiência. Eu disse, amiga, olha o lado bom, né? Tenta ver o lado bom de tudo, que você tem uma família que está te apoiando, você tem uma profissão, você é uma mulher bacana. Então, assim, se a gente só for focar, a relação não deu certo, né? Você só vai para o fundo do Sim. poço. Você tem que apreciar o que tá bom. Eu tô sem dinheiro, mas eu tô com saúde. Tô respirando, o coração tá funcionando, o pulmão tá aqui a todo vapor. Eu sou feliz, pô, eu já, né, eu tô com isso. comida na mesa, eu tenho... Então, quando a gente começa a apreciar o que tá bom, você, né, tender o seu cérebro para o que tá bom e não focar no que tá ruim, não é fácil, né? Óbvio. Não. Mas, assim, sua história é muito enriquecedora. Eu tenho certeza que quem Não. está assistindo Eu quero que a pessoa inspiradora. goste, que sirva de alguma coisa, né? Sim, sim. A sua história precisa ser compartilhada, Dona Conceição, mais e mais, porque eu acho que é isso que as pessoas estão precisando, sabe? Então, de toda essa história grandiosa, que a gente vai ficando aqui cada vez mais fã, eu queria saber de você, de tantas alegrias, tristezas, veio também um recomeço, né? Que eu sei que a senhora reencontrou o amor a partir dos 50 anos. Olha, garotas, a dica. Conta aí pra gente, Dona É muito Conceição. importante a mulher não se deixar baixar tanto, né? Eu estou querendo falar para as mulheres que estão se desquitando, que acham que a vida acabou, que não tem mais jeito. Então, vocês, mulheres, se respeitem, procure trabalhar, procure ter sua vida independente, procure ter ética com quem você procurar e formar uma nova família. Eu acho que todo mundo tem um direito de ser feliz, mas você tem que se respeitar. Você tem que se respeitar, você tem que saber como fazer. Porque uma mulher de 50 anos, ela não pode estar pegando um, pegando outro, pegando outro. Então, ela tem que procurar uma pessoa que realmente esteja bom com você. Que vale a Que ela pena. ele vai lhe dar uma continuidade. Mas, desculpa, não pode aos 50, mas pode aos 20 ou pode aos 30? O que é que Eu você acho acha que sobre todo isso? mundo tem que ser Não feliz, como sei. faz 20, como vai 30, como 50. Tem pessoas de 20 anos que estão se separando. Ela quer dizer, Dona Conceição, essa mocinha assim, ousada, se só pode pegar um outro aos 20. Só se pode ficar pegando aos 20 ou 30. Também não pode, porque aos não. 50 Acho que não tem que ter esse pode. pega-pega, Eu acho- não. Tem Eu que acho que filtrar. pegar um e outro, ela não é feliz. Então, aos 20 nem aos 50. Não, eu acho que a Não. pessoa tem que ter um parceiro e ser coerente com ele, ter respeito por ele e ele ter respeito por ela. Eu acho. Então, a felicidade, elas não pode se entregar. Ela vai ser a luta, ela vai trabalhar, ela vai criar os filhos dela, vai ter a vida dela. Então, não vá procurar um psicólogo, vá procurar fazer a sua Adorei. vida, porque nós precisamos de ajuda, nós não podemos fazer nada sozinho. E hoje nós não temos mais amigo para contar o nosso problema. Então, você vai à ajuda de um profissional que vai lhe orientar para que você possa dividir suas dores com ela.
E não perder a Poxa, autoestima, e né? não perder a autoestima. Foi muito importante isso que você falou. Inclusive, é outro tema para o podcast. Porque hoje a gente não tem amigos dos quais a gente se sinta à vontade É e verdade. confie em desabafar, em colocar toda a nossa intimidade. Por que É. será, hein? Eu Que acho que está triste. muito O que tá difícil acontecendo? hoje que você. É porque o povo não quer mais escutar. Todo mundo já está com muito problema. Vai escutar mais outro problema. Então, eu acho que a pessoa tem que ter um profissional para poder falar, caminhar essa passagem dela com estrutura. Porque ela tendo um profissional acompanhando ela vai procurar, ela vai se abrir para o profissional. O profissional não vai mandar na vida dela, mas ela encontra o caminho, o direcionamento. Claro, claro. Então, ela tem E que ter uma ajuda. Escuta, e tem uma escuta, né? É, uma escuta, a pessoa tem que se tratar. A pessoa, uma separação, deixa. Eu Traumático. comparava a separação como você pega uma galinha e tira as penas. Eu me sentia toda doída com a separação. Toda depenada. Ai, Toda que- depanada. Assim, você depenada, ficava se sentindo assim, toda dolorida. Era uma Sim. separação que não tinha mais jeito, tinha que se separar, mas doía. Claro. Sim. Doía, claro. porque é uma uma história, é uma ruptura. São- ruptura. Meu E Deus. todas que separam sentem isso. São histórias que a gente tem que pausar, né? É, e ela tem que ter uma ajuda. E ela tem que se sentir importante. acredito A pessoa nisso. fica muito embaixo, às vezes ele Sim. troca por uma mais novinha, aí a pessoa fica se sentindo feia. Não, você é linda. Se sinta linda, olha pro espelho, eu sou a mulher mais linda. Ai, que Isso, delícia. eu Olha, concordo e acredito nisso. É, Exato. porque não adianta você já tá sofrendo e se negar, ficar mais para baixo. Você só tem duas escolhas. Ou É. você afunda junto, ou você acha esse fôlego e segue em frente, Aí garota. apareceu depois de 3 anos, foi uma pessoa que realmente me amava. Ah, Eu era amiga dele. Ai, que Era maravilha. isso que eu Isso, queria. agora- Aí eu fui- Agora que eu queria Olha, ouvir, era isso. Ai, minha filha, eu senti, foi assim, foi uma coisa muito boa na minha vida. Foi uma pessoa que dava flores, ajeitava a banheira toda com rosa, Uau, aí botava champanhe. aí, Então a né? vida foi depois dos 50 anos, gente. Eu já Ai, fui que feliz com delícia. 50 anos. Mas a felicidade demorou pouco. Com 5 anos de casado, ele faleceu com câncer. Mas eu tenho a memória dele toda hora e não viva. quis mais ninguém. Porque eu não quero mesmo, nem tem mais idade. Mas os 50 anos que eu fiquei com ele, 5 anos, foi muito. Teve 2 anos de namoro, mais 5 anos, 7 anos que eu fiquei. Então, foi aos 50. Então, todo mundo pode fazer sua vida aos 50, 55, 60. Nossa. Contanto que ela esteja disponível a querer, né? A querer. Porque eu fiquei viúva com 60 anos. Se eu quisesse, eu tinha talvez procurar, mas eu não quis. Então, Mas também poderia, se quisesse, se se dispusesse quisesse, aquilo. é porque você tem que se dispor a querer. Mas você não queria, é Eu uma não outra queria, coisa. é. Eu hoje não Sim. quero mais. Não, é coisa que né? passou na minha vida, eu fui muito feliz, não tem como Perfeito. passar. Perfeito. Mas esse amor, ele reverbera na sua vida, né? Olha, foi um preconceito muito grande. Eu sofri muito de família, Eu de acredito. povo, de tudo. Depois ele conquistou. Eu dizia assim: eu não quero que você vá a Sobral, porque eu quero que você entre pela porta da frente, não pelo fundo. E então, meus filhos foram em Fortaleza, convidou ele para poder ele vir visitar. Quantos anos ele tinha menos que você? Não, ele tinha 60 anos. Não, ele tinha a mesma idade mesmo, ele era mais novo 1 ano. Olha só, né? Tinha Que 50 anos, eu tinha isso. 51. Então, baseado em tudo isso que você está dizendo, que eu tô cada dia mais, assim, fã de carteirinha sua. Obrigada. Eu queria ajudar nesse livro que você vai escrever, Ah, viu? ela Posso já quer ser estar sua aqui, ó, para te ouvir, para roteirista. escrever, porque é uma história incrível. E aí, por isso e por muito mais, eu queria te perguntar, que dica que você dá para todas as mulheres das nossas idades, do jovem ao maduro, ao velho, que Não, né? contribua... Velho, sim, por que não? É. Nós envelhecemos. Envelhecer é um privilégio. Quem quer, Porque não quer quem não ficar- envelhece, morre. morreu. Quem não envelhece, morreu. Não é não? Eu acho que o respeito por si próprio, né? Respeitar o outro como a si próprio também. E amar a vida, né? Fazer o bem às pessoas. Eu gosto muito de fazer o bem às pessoas. Eu me sinto bem em fazer às pessoas, porque a coisa volta. Então, um dos mandamentos da lei de Deus é amar o próximo a si mesmo. E é uma das coisas que eu faço Sim. muito. É isso assim, ter a disponibilidade de ajudar, ter a possibilidade de ouvir, porque nós não podemos censurar ninguém. Todo mundo, a mamãe dizia que eu não achava ninguém ruim, ninguém feio. Muito sábio. Aí eu disse, a mamãe, por quê? Porque se é feio, tu disse que ela é boa de coração.
Se é ruim, tu diz que ela é doente, porque às vezes a pessoa, a pessoa é doente mesmo, desequilibrada, né? Aí eu digo, mãe, é porque tem pessoas que é desequilibrada, teve uma infância ruim, aí eu não chamava ela ruim, achava que ela precisava de ajuda, que é todos nós precisamos. Muita generosidade, né? Você nasceu com ela, foi? Eu disse pra mamãe, né? A mamãe dizia, tu não acha ninguém feio, nem ninguém ruim? Eu digo, não, porque às vezes a pessoa é feia por fora, mas é tão bonita por dentro, que a beleza dela, eu vejo o conteúdo, Eu não a também física. Já dizia o Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos, né? Sim. É o que está na alma, no coração. Mas tem que ser grande para poder apreciar além das aparências, né? Com certeza, Essa coisa é da verdade. mulher, de recomeço, a partir dos 50 anos, a sociedade ela tem muita vontade de fazer com que sejamos baixo padrão, inseguras, né? Porque eu acho que quando a gente consegue ter segurança, a gente passa até a ser inconveniente. Em que sentido? No sentido de que a gente vai se impor, de que a gente não vai deixar que ninguém derrame seus traumas em cima da gente, né? Nos traga essa pressão. Então, a gente se torna segura. Já passamos tantos perrengues na vida, tantas coisas. Superamos, né? Então, a gente chega numa idade que a gente está com a intuição muito mais aflorada, que estamos muito mais fortalecidas. Eu acho que é a hora que é o recomeço de uma forma muito maior, né? Que é uma segunda fase muito mais rica, eu acho. Eu acho que para mim Então, foi o maior a gente tem que desafio. estar no alto padrão, sabe? O maior desafio para mim foi mesmo ter o segundo amor, viu? Porque foi um desafio muito grande. Porque eu sei essa mulherzinha certinha e tudo, ninguém me viu com outro marido. Sim. Aí teve o preconceito de toda a família. Você foi julgada. Julgada. Demais, Meus irmãos todos se imagino. entregaram de mim. Aí uma sobrinha minha, que era Porque médica... era mulher. Se fosse homem, não tinha sido tanto. Não é problema. Mulher sofre esses preconceitos. Sim. Muito preconceito. Mas eu acho que as Mas mulheres... a gente está unindo as mãos Por para isso isso que a não gente tá acontecer aqui. mais, né? Dar as Para a mãozinhas. gente começar a falar quando uma pessoa que a gente conhece, Não deixar ou falar. amiga ou não amiga, mas Sim. que se separou e que está com outra pessoa, a gente vai dizer, joia, precisa ser feliz. Tem que ser feliz. Né? E respeitar a Nós- opinião dela. Nós não podemos Sim. mandar na vida